A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Conforme minha camiseta, juntos lutaremos pela vida eterna. E vida eterna como esta, irmãos, que nós congregamos na congregação com um único objetivo. Qual que é, irmã? Qual que é, irmão? De receber a salvação da vida eterna em glória. Irmãos, veja bem, nós vamos colocar aqui e abordar um vídeo de um youtuber, irmãos. Ele é de uma igreja presbiteriana. E ele fez uma crítica à congregação, segundo a sua narrativa, que ele não está atacando a congregação. Logicamente, diretamente não, né? Mas entre linhas, né? Nas mensagens subliminares, dá para se entender que ele está querendo dar alguma opinião para o povo sair da congregação. Irmãos, tem pessoas que analisam e falam sobre a congregação, irmãos, sem ir ao templo, sem ir congregar e ver realmente o que nós vamos buscar todas as noites. Irmãos, este é o youtuber, né? Caio Modesto, né? Ele é da presbiteriana e fez um vídeo há um mês atrás falando sobre a congregação e segundo, né? Segundo sua narrativa, ele diz bem assim: membros da congregação que está no Brasil está saindo da igreja. Por que isso está acontecendo? Ele não deu uma, né? Ele não deu uma afirmação. Ele deu uma interrogação, colocou palavras subliminares e veladamente aí falando para as pessoas: procura uma igreja bíblica, uma igreja onde você pode evangelizar, uma igreja onde te aceitam evangelizando. E também contou em sua narrativa, irmãos, que muitos estão aí até em depressão e às vezes tira até a própria vida, né, irmãos? Vamos colocar a fala do Caio Modesto para a gente ver realmente se está certo o que ele está narrando em seu vídeo. Preste atenção. Vamos lá? Por que muitos membros estão saindo da CCB e procurando igrejas reformadas? Recentemente eu fui pregar em uma igreja presbiteriana e eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que saíram da CCB e estavam frequentando o culto naquele dia. Inclusive, essas pessoas que estão saindo da CCB estão procurando igrejas como a Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e por aí vai. Então, está acontecendo um êxodo na CCB. Porém, isso está acontecendo gradualmente, as pessoas realmente não estão mais querendo ficar na CCB. E eu vou falar aqui alguns motivos. A primeira coisa, a igreja CCB. Então, irmão, aqui ele já usa uma narrativa quase igual ao do pastor ali, Fábio Júnior, que ele diz que estava ministrando uma palavra na presbiteriana e ali ele encontrou várias pessoas da CCB congregando na igreja dele, né? Procurando uma igreja bíblica, uma igreja que prega expositivamente, né, irmãos? Isso ele diz sobre aqueles que estudam a Bíblia, né? Estudam para pregar, né, irmãos? E ele aí faz uma análise geral da congregação. Nós vamos colocar alguns trechinhos porque é muito longo esse áudio que ele colocou num dos vídeos, né, da congregação, mas nós vamos abordar. Deu para entender muito bem o que o Caio Modesto quis dizer nesta abordagem que ele fez sobre a congregação que está no Brasil, com o título, né, que ele sabe por que a congregação que está no Brasil tem muita gente saindo e, segundo as suas falas, que está indo para outra igreja. Percebe-se, irmãos, que eles falam
que tem muita gente saindo da congregação para ir para as igrejas reformadas. Eu sei de um irmão que era cooperador nos Estados Unidos, que se batizou numa das igrejas batistas e lá não permaneceu. E ficou desigrejado. Agora está em outra igreja, né, que é uma dissidente praticamente da congregação, pregando, mas o dom não é o mesmo que ele pregava na congregação. Ele faz até uma força para pregar igual, mas, irmãos, nós sabemos que quando Deus toma o homem em cima do púlpito, irmãos, não há leitura bíblica, não há estudo, irmãos. Deus usa e fala com seu povo. E isto incomoda teólogos, incomoda estudantes, críticos, pastores, incomoda a todos, irmãos. Vou colocar mais uma fala do Caio Modesto. Vamos lá. B é uma igreja piedosa, é uma igreja que ora, que busca os dons espirituais. E eu preciso falar sobre algumas coisas, tá? A primeira coisa importante, eu não quero aqui ofender ninguém que é da congregação cristã no Brasil. Então, esse não é o objetivo desse vídeo aqui. A gente vai falar sobre a realidade da CCB e o que está acontecendo por detrás dos bastidores. A primeira coisa importante. Logicamente, ele não está. Nesse vídeo, eu ouvi o vídeo até o final, ele não está ofendendo ninguém, ele está tecendo uma análise, né? Está falando algo, né, em que é de sua opinião, mas eu queria, né, antes de ir com esse vídeo adiante, eu só queria perguntar para o Caio Modesto se ele já congregou na congregação e se ele já foi ali na congregação, não indo para fazer uma pesquisa, né, para ver a leitura bíblica se bate, para ver se o homem prega igual a muitos que estudam, mas sim, para ir ali ver espiritualmente, ouvir espiritualmente o que é falado. Segundo ele diz que o homem tem muita revelação, inventa muita revelação. Bem, irmãos, nós, eu, a irmã, o irmão que está aqui, que está há 40, 30 anos na congregação, 10, 20, sabemos que não é nada disso que ele diz, né? O que parece que o Fábio, ele só conhece a congregação pela internet, pela boca dos críticos. Aliás, ele já esteve em live, fez podcast com críticos aí, que até o crítico que ele fez podcast odeia veemente a congregação e já falou em seu canal que ele quer sim acabar com a congregação. A vontade dele é acabar com a congregação. Vamos ouvir mais um áudio para nós analisar esse vídeo e acabar. Vamos lá. A CCB foi fundada por Luiz Francesco, que era um italiano que teve uma experiência na Rua Azusa e resolveu ser pentecostal. Lembrando que anteriormente ele frequentava a igreja presbiteriana e ele rompeu o seu vínculo com a igreja presbiteriana por causa do pedobatismo. E daí em diante ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele teve ali, né, uma experiência na Rua Azusa que aconteceu entre 1907 e 1911 e ele teve um contato maior com Deus, uma experiência sobrenatural. Lembrando que foi na Rua Azusa que surgiu o pentecostalismo. Então ele emergiu desse movimento e depois disso ele fundou 2 igrejas pentecostais, uma igreja na Argentina e uma igreja no Brasil, que futuramente teria o nome Congregação Cristã no Brasil. Só que até aí ele falou uma coisa certa, falou com palavras dele, né? Foi na Rua Azusa, né? Que o Luiz Francisco esteve ali e foi ali revelado por Deus, né? Essa obra linda que foi trazida para o Brasil e na Argentina também, a Assembleia Cristã, né? Só que para o Brasil veio a obra de Deus e naquela época já era sobre revelação. Percebe-se, Caio, que tudo era orado e Deus falava. Deus movimentava, falava no coração. Aliás, até o letreiro em nome do Senhor Jesus, dentro da congregação, foi revelado por Deus e falado na boca de uma irmã em línguas. E tinha um intérprete ali com um dom, não é intérprete porque fez o intérprete
de inglês ali, não. Ele tinha o dom da interpretação em línguas. E ali foi falado. O que a irmã mandou falar foi que Deus apresentou aqui, na oração que estiveram, que tem que ser colocado em nome do Senhor Jesus dentro do templo da congregação. Então, você vai falar lá na frente sobre a revelação dentro da congregação, em que você tocou no assunto de Luiz Franciscão. Fique sabendo que naquela época já tinha a revelação do Espírito Santo na congregação. Com o tempo, né, muitos anciães mudaram completamente a doutrina da CCB, que na verdade era muito diferente no início com Luiz Francesco. Só que a doutrina, os costumes, a forma de cantar o inário foi mudando conforme os anos foram se passando. Aí por esse áudio que você falou aí, Caio, dá para perceber que você não entende de congregação e você não entende no que nós vamos buscar. Melhor, você pode ter aí pesquisado alguma coisa, né? Você é teólogo, mas você não entende de congregação. O que foi mudado nos inários foram os inários 2, 3, 1, 2, 3, 4, nós estamos no 5. Foi mediante as palavras no inário, em que os irmãos via ali que não podia ter aquela palavra a mais. Porque o inário 1, 2, 3 tinha muita palavra errada, né? Errada em que sentido? Palavras até da gramática mesmo, que antigamente era falado de outra forma, né? Vamos supor, farmácia antigamente, PH, hoje é o F, né? E palavras como crer, né? Que Deus é um criador. Antigamente tinha criador. Deus não crê, nós que temos que crer em Deus. Aquele hino do Egito, Cristo me tirou, Deus me tirou. Tinha um hino assim, né? Do Egito, já tiraram. Por quê? Porque a obra de Deus também já chegou, ou pode chegar no Egito. E os irmãos deram aquela reformulada no inário. Mas a congregação que está no Brasil não mexeu em doutrina alguma desde 1910 até agora. Está tudo documentado. Houve mudanças de comportamento mediante os anos. Você vai falar aí da televisão, né? Tá lá na frente o teu áudio da televisão. A televisão naquela época era prejudicial. Hoje você entra numa casa que tem 10, 15 televisão, o modo de dizer, né? Tudo desligada. O que é prejudicial hoje, Caio? É isso daqui, ó. É prejudicial. Muitos que não sabem usar se prejudica. Acaba com o casamento, né? Cria fofoca, cria um monte de golpes, né? O celular mudou tudo, até, né, o relacionamento dentro de uma família. Até o relacionamento. Naquela época a televisão era prejudicial e muitos crentes naquela época até separavam por causa da televisão. Hoje a televisão é obsoleta, né? Não se fala mais em televisão hoje em dia. São comportamentos de época, né? Não é que Deus revelou para ter televisão hoje, né? Deus tem coisa mais importante para revelar aos servos de Deus do que uma televisão, né? Do que outras coisas, né, irmãos? Porque na CCB tem uma ideia de revelação gradual. Então Deus vai se revelando de geração em geração e os anciães ali, eles têm ali novas revelações que determinam as doutrinas da igreja. Então isso pode mudar. Até um tempo na CCB não podia assistir TV, mas depois de uma revelação, depois de um conselho que teve entre as pessoas mais velhas, os anciães, né? Tudo mudou. Então perceba que o conceito não é bíblico, o conceito é revelatório. É a partir da revelação que eles acabam sistematizando um tipo de doutrina. Então, esse daqui já é um problema. O primeiro motivo das pessoas estarem saindo da CCB é o seguinte, é a bibliomancia. Você já ouviu falar nesse termo? A bibliomancia é uma prática muito mística onde você abre a Bíblia e ali Deus revela a palavra para você. Muitos anciães não... Irmãos, essa parte que ele falou, ele quer dizer em que os irmãos anciães, cooperadores, quando vê a palavra, ele abre a Bíblia e ele abrindo a Bíblia,
ele não lê o que está escrito, e sim, ele vai falar que Deus revelou, que chama de bibliomancia, né? Que você só abrir a Bíblia na congregação, a revelação desce, mas desce de uma forma em que o homem prega como se fosse Deus. Aí eles estão tirando Deus da revelação. Irmãos, eu não vou colocar mais áudio, tem um monte de áudio, e depois nesse áudio o Caio Modesto, né? Ele pede para que as pessoas procurem uma igreja bíblica, uma igreja que não tem heresias, uma igreja onde deixa evangelizar. Como? Ele falando essa parte, uma igreja que deixa evangelizar, ele falando esta parte, já prova que ele não conhece a congregação. Já prova que ele não sabe realmente o que realmente acontece nos cultos que nós vamos lá. Ele sim está orientado por lives que ele faz aí, ó, com o Fernando, né? Fernando do Caminho de Damasco, com o Josafá Agra, que é contra a congregação. Fernando, Caminho de Damasco, que já falou abertamente em suas lives que ele quer sim acabar com a congregação. E agora está o impasse entre o próprio Fernando com o Josafá Agra, que um fica combatendo a teoria do outro, arminianismo, calvinismo, né? Josafá não sabe agora realmente o que ele, né, defende, né? Está totalmente perdido. E aí a gente vê, irmãos, uma pessoa que se baseia em duas pessoas que não se combinam mais, entre aspas, né? Na parte teológica. Irmãos, e falando da congregação, por quê? O que ele sabe da congregação é através dessas pessoas que atacam a congregação. Então, Fernando, o Caio Modesto, você não sabe nada de congregação. Você não entendeu o que nós vamos ali buscar. Nós não vamos buscar uma leitura bíblica. Nós não vamos buscar ali que o homem lê a Bíblia e prega a Bíblia para nós. Ele tem que ler a Bíblia e nós confiamos de alma. E se nós confiamos de alma e tem acontecido na nossa vida, então quer dizer que Deus está neste negócio. Deus mostra e cumpre. Nós temos aí vários irmãos, 30, 40, 50 anos dentro da congregação. E se Deus não mostrasse, ninguém estaria mais lá. Não é vocês agora nessa nova geração. O Caio Modesto deve ter o quê? Olhando para o Caio Modesto, deve ter uns 40, 37, 38 anos, 40 anos. Então, Caio Modesto, eu praticamente nasci no berço da congregação. E é o áudio que você fala no começo aí, que muitos nasceram, né? E no começo não, no final, que muitos nasceram de filhos de CCBanos, você não trata como os irmãos, você trata como CCBanos, né? Como nasceram e são obrigados a ficar na igreja por causa do pai. Não. Por aí você já não conhece. Tem muitos irmãos aí que os filhos deixaram de congregar, né? Ah, pai, eu não quero ir mais. E quando chega uma certa idade, dos 12 anos para cima, o pai já não pode mais bater no filho e tentar ali colocar ele dentro da igreja. Tem que orar a Deus e mostrar para ele, filho, lá fora você só vai arrumar coisas pior para você. Né, irmãos? Esse mundo enganador. E essa teoria, Caio Modesto, você fala sobre a congregação, não é verdade. Me perdoe. Deus abençoe por você não atacar a congregação, respeitar a fé das pessoas, diferente de muitos críticos aí. Você fez uma abordagem, mas uma abordagem equivocada. Você não falou nada de espiritual. Você falou de material, estudo bíblico. E você ainda quer redirecionar as pessoas saindo de uma igreja aonde nós vamos ver ali. Nós estamos aqui defendendo não anciãos, cooperadores, o homem. Porque o homem erra. O homem erra na congregação, erra na sua igreja, né? Que não são todos santos ali, né? Na batista, presbiteriana, daí por diante. O homem erra em qualquer lugar.
Nós estamos falando aqui da obra de Deus que nós acreditamos e existe. O Espírito Santo de Deus está dentro da congregação. Deus não tirou o Espírito Santo dali de dentro. Se o homem erra, se tem pessoas que pregam coisas que Deus não manda, ele vai dar conta. Ele vai dar conta, porque a responsabilidade é enorme. E nós temos homens de Deus, homens que Deus mostra mesmo. Deus mostra em visão, em profecia, em tudo, irmãos. Deus mostra. E que nós temos para falar aqui, eu não vou até o final do áudio do Fernando não, porque do Caio, porque o Caio pega desde o começo, dizendo que não quer atacar a congregação, mas na narrativa do vídeo dele até o final, o que ele aí subjuga e entre linhas, né, entre palavras subliminares, ele pede para a Irmandade da congregação ir lá para a igreja dele, presbiteriana, que diz que teve um monte, né? Mas não põe quantidade, não põe foto, não põe nada. E se foi um monte para a igreja dele, pode ter ido. Mas eu quero crer que até agora eles não estão lá, irmãos, porque não ficam, irmãos, eles não ficam. Hoje mesmo eu fiz uma live, o povo está voltando, o povo quer sentir Deus, o povo quer voz de Deus e não de homem. O homem não vai abrir a Bíblia e estudar a Bíblia para pregar para você o que ele estudou. Essa palavra não é de estudo, irmãos. Você estudar a Bíblia para entender a Bíblia, para ter uma narrativa melhor na hora de pregar, explicar para a Irmandade a parte da leitura, né? Porque isso daí, Caio, a congregação são 3 estágios a palavra. A leitura, a explicação e quando vem o terceiro é de Deus. Nós podemos analisar ali que até o homem lendo a Bíblia e exortando, que nós chamamos exortar a palavra de Deus, que é uma leitura e que é a explicação daquele livro. A terceira fase, ele já espera da revelação descendo. Irmãos, irmão Caio, não vou chamar você de presbiteriano, vou chamar você de irmão. Ao contrário do que se chamou, Cecebiano. Isso, Cecebiano, são palavras de Josafá, do Fernando, que eles usam assim com as pessoas. Né? Para eles não são irmão. Eles pregam o amor, entre aspas, segundo eles falam, né? Pregam o amor, pregam isso, pregam aquilo, mas eles desfazem as pessoas. Eles não tratam, né? É Cecebiano, besta. Este dia o Josafá colocou um porco, comparando a igreja como um porco. Uma falta de respeito enorme, irmãos. Estamos sim, graça sobre graça, defendendo a obra de Deus. Não estou defendendo congregação, placa de igreja, não. É defendendo a obra de Deus. E essa narrativa do seu vídeo, Caio, é totalmente equivocada e mentirosa. Me perdoe. Você está tirando análise sobre algum crítico aí. Você está entrando na... Vamos falar um jeito mais moderno, até para a mocidade saber? Você está entrando na vibe desse pessoal. Você não vai na igreja. Você não vai porque se você for na igreja, Caio Modesto, e ver realmente o conteúdo que Deus faz ali, você vai ficar maravilhado. Você fala, peraí, eu não vou falar isso porque é mentira. Essa igreja tem Deus. Ah, mas a congregação não vai em outros eventos. Por isso mesmo. Porque a nossa, não é que nós somos orgulhosos, porque a nossa, o jeito da administração do culto, né, é diferente de outras igrejas. Tem igreja que a mulher fala, prega, na hora que está pregando já começa a tocar uma banda, e a congregação já tem a liturgia dela, que todos conhecem, e todos quando vão ali falam, gente, que coisa linda. Já começa pela organista, que a organista, o culto começa pela organista, pela meia hora, irmãos. A comunhão já começa na igreja quando a organista pisa dentro da igreja. Então, eu não vou até o final desse vídeo, porque não vou narrar ele todo, porque é um vídeo equivocado e mentiroso, né? Deus abençoe de novo, Caio Modesto, por você ser respeitoso, só colocar a sua opinião. Mas eu não podia deixar de contestar e refutar sua fala, falando que a congregação alterou aí sobre revelação à doutrina. A doutrina é a mesma. Os ensinamentos é sobre revelação e luz de Deus. E tem dado certo para o povo
que frequenta, que serve a Deus na congregação que está no Brasil. Deus abençoe a vocês todos. E, Irmandade, vamos dar a resposta aí para o Caio Modesto, o que nós sentimos dentro da casa do Senhor, o qual é o nosso objetivo de congregar e servir a Deus na congregação cristã no Brasil. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.